Muito bem, pessoal. Na sequência do nosso curso, estudaremos o princípio de funcionamento dos amplificadores. Amplificadores de sinais elétricos. Vamos analisar três configurações básicas em que esses amplificadores se apresentam. Seu princípio de funcionamento, suas características e a finalidade, onde é usado, cada tipo. Para isso, resolvi, antes de entrar no assunto propriamente dito, fazer algumas considerações sobre o assunto, que de uma forma ou de outra nos ajudará no conteúdo. Pois bem, conforme já conversamos em assuntos anteriores, vimos que sinal elétrico é qualquer variação de tensão ou corrente através do qual se conduz uma informação. Os sinais elétricos se apresentam com as mais diversas formas e amplitudes. Essas características se devem à fonte que geram esses sinais. Esses sinais elétricos podem, então, se apresentar como variação pura de tensão ou corrente, ou como variações sobre um nível de tensão contínua. Como a gente está vendo aqui na figurinha, Nós temos aqui uma variação pura, a parte positiva, a parte negativa. Já nesse aqui, veja que é o mesmo sinal, só que ele está sobre um nível de CC. Em instante algum, ele atinge valores negativos. Quando a gente vai amplificar um sinal, a gente vai ver, estudando os circuitos, que não interessa amplificar essa componente contínua, que está junto com esse nosso sinal. Então, a gente precisa eliminar essa componente contínua e amplificar só as variações. Dependendo de onde serão utilizados, os sinais elétricos podem ser insuficientes em termos de amplitude, ou seja, esses sinais podem apresentar um valor muito baixo de tensão ou de corrente para acionar uma carga, ou até mesmo para controlar um circuito. Daí a necessidade de aumentarmos a intensidade dos sinais elétricos. Os circuitos que proporcionam o aumento desses sinais, seja somente de sua amplitude ou da capacidade de fornecer correntes suficientes para acionar essas cargas, são chamados de amplificadores. De uma maneira geral, os amplificadores são representados nos diagramas esquemáticos ou nos diagramas de blocos como um triângulo. Então, sempre que você vê um triângulo em um diagrama eletrônico, desconfie, deve ser um amplificador. Amplificador de qualquer tipo, tá? Mas um amplificador sempre vai fazer isso, Vai pegar um sinal, uma intensidade baixa, pequena, e lá na saída nós vamos ter esse mesmo sinal amplificado várias vezes. O sinal na saída, então, será um sinal maior do que aquele que nós temos na entrada. O que vai definir o quanto vamos ter de aumentar esse sinal em termos de valor de tensão ou corrente é a carga que esses sinais estão controlando. Para ilustrar isso que estamos falando, vamos pegar como exemplo equipamentos de áudio, amplificadores de som. Se for um aparelho portátil no qual o som será reproduzido por fones de ouvido, não será necessária uma amplitude muito grande, nem de tensão nem de corrente, não é, pessoal? Já num aparelho maior, onde desejamos sonorizar um ambiente, por exemplo, vamos precisar aumentar bastante o valor da tensão e da corrente para que possamos acionar os grandes alto-falantes envolvidos nesse sistema, não é verdade? Quando a gente fala de amplificar sinais elétricos, lembramos de imediato dos amplificadores de som, mas a gente deve ter em mente que nem só para áudio são utilizados os amplificadores. Por exemplo, através da informação proveniente de um sensor qualquer, podemos estar acionando a bobina de um relé. E também, nesse caso, precisaremos amplificar esse sinal, fornecendo a tensão e a corrente adequada para o correto funcionamento desse relé. O termo amplificador define todo um conjunto de componentes e circuitos que realizam a amplificação de um sinal. Amplificações de sinais da ordem de 1000 vezes, 2000 vezes, são empregados constantemente em circuitos de áudio, tipo rádio, televisão, aparelhos de som e outros, No entanto, devido a uma limitação prática, não é possível amplificar tanto um sinal diretamente, de uma vez só. Nós temos as limitações de ganho do transistor, pessoal?
E a gente precisa também tomar outros cuidados na amplificação de sinais elétricos, como, por exemplo, não podemos provocar distorções nesses sinais. Devido a isso, a amplificação é feita parceladamente, por etapas, através de uma série de circuitos que realizam amplificações sucessivas sobre esse sinal original. Cada um dos circuitos que realiza uma parcela da amplificação total é denominado de estágio amplificador. De uma maneira geral, os amplificadores, principalmente os de som, possuem estágios iniciais nos quais só se eleva a tensão a níveis adequados. Essa etapa é chamada de pré-amplificador. Então, nós temos aqui vários estágios amplificadores, onde o objetivo é só elevar a tensão. Entra aqui no sinal muito pequenininho, nós temos limitações de ganho do próprio transistor, né? Então, nesse primeiro estágio a gente aumenta um pouco, no segundo estágio mais um pouco, e assim vai, até chegar a um valor adequado que sirva para a nossa amplificação. De posse desse nível adequado de tensão, tem aqui no final um estágio para fornecer corrente. Nesse estágio final, que é o estágio de potência, não tem mais a necessidade de elevar a tensão, mas somente fornecer corrente necessária para o acionamento da carga. No caso dos amplificadores de som, os alto-falantes. Veja, pessoal, que é necessário essa elevação da tensão, porque com os valores muito baixos teríamos um valor de corrente muito alto para desenvolver uma potência razoável nesses alto-falantes, não é isso? Uma vez que a gente sabe muito bem que potência é tensão vezes corrente. Se você tiver uma tensão muito baixa, essa corrente tem que ser muito alta para que seja desenvolvida essa potência desejada. Esses estágios que proporcionam somente ganho de tensão, eles são constituídos de transistores menores, que os transistores de sinal. As correntes envolvidas são pequenas. Já no estágio de potência, eles trabalham com transistores bem maiores, né? Aqueles transistores de potência mesmo. Eles vão controlar altas correntes, né? E quase sempre esses transistores estarão acoplados a bons dissipadores de calor, porque vai ser gerada uma quantidade de calor razoável, né? Tem altas correntes envolvidas, né? Como a finalidade do amplificador é fazer com que tenhamos na saída valores maiores do que na entrada, a gente pode relacionar esses valores de saída com os valores de entrada. E essa relação entre entrada e saída de um circuito a gente dá o nome de ganho. Dessa forma, se relacionarmos tensões, teremos o chamado ganho de tensão. Se tivermos comparando a corrente de saída com a corrente de entrada, a gente vai ter o ganho de corrente. E a mesma coisa para a potência, né? Se relacionarmos a potência de saída de um circuito com a sua potência de entrada, teremos aí o ganho de potência. De acordo com o que dissemos até agora, todo amplificador de qualquer tecnologia ou potência possui um estágio de saída, onde se dá o ganho de corrente, né, a um nível suficiente para excitar uma carga, tal como um alto-falante, um fone de ouvido. Todos os estágios de saída existentes podem ser classificados em classe, e dentro das topologias analógicas, essa classificação segue uma ordem alfabética de comportamento de corrente. A ordem alfabética que a gente vai ver é que essas chamadas classes de saída são identificadas por letras. Essas classes verdadeiras ou fundamentais são poucas, somente 5 na verdade. As chamadas classe A, classe B, classe AB, classe C e classe D, sendo que qualquer outra, e existem outras, tá pessoal, pode ser reduzida a uma dessas, ou seja, são variações dessas. Vale ressaltar que essas classes não se aplicam somente a áudio, mas a várias outras áreas, como acionamento de motores, servoatuadores, transmissão de dados, transmissões de RF e etc. Essas classes de amplificação, pessoal, tem a ver com esse último estágio aqui, tá? O estágio que fornece corrente para carga. Então, o tipo de circuito que eu vou ter aqui
Nesse último estágio, esse estágio de potência, é que vai me definir qual é a classe de amplificação do meu circuito. Os amplificadores de classe A têm como característica utilizar um único transistor, ou válvula, no caso do circuito valvulado, né? Para amplificar todo o ciclo do sinal. Imagine que na entrada tenhamos uma senoide pura. Na classe A, o transistor de saída ele conduz nos 360 graus dessa senoide, ou seja, no ciclo completo. Essa classe de amplificadores privilegia a qualidade de áudio e consegue obter uma boa qualidade, porém à custa de um grande gasto de energia, pois possui grandes perdas ou grande aquecimento. Essa foi a primeira classe realmente utilizável e muito empregada nos primórdios do áudio e até hoje é a preferida por muitos audiófilos. Praticamente todos os estágios de saída dos amplificadores utilizados nas primeiras décadas do século XX eram de classe A. O inconveniente dessa classe é o seu baixo rendimento, que chega a ser inferior a 50%, e, portanto, a maior parte da energia está sendo transformada em calor. Então, tem aqui uma representação básica desse estágio de saída, né? E como se comporta a forma de onda de um sinal aplicado aqui nessa entrada. Então, aqui nós temos a representação da forma de onda de saída desse sinal já amplificado. Nos amplificadores da classe B, o dispositivo de saída, seja ele transistor ou válvula, conduz durante apenas 180 graus do sinal da entrada, ou seja, apenas um semiciclo. Para que seja levado à saída o ciclo completo, é necessário utilizarmos da topologia chamada de complementar ou push-down, que consiste no uso de dois transistores complementares, como a gente está mostrando aqui na figurinha. Essa classe privilegia o rendimento, desconsiderando as perdas, que é em torno de 75%, e não a qualidade. O rendimento foi sempre muito importante. Imagine que o equipamento é alimentado por baterias, como em um radiocomunicador, por exemplo. Nesse exemplo, a simples troca do estágio de saída de classe A para a classe B poderia mais que dobrar a duração dessa bateria. Alguma coisa que é muito importante nas aplicações portáteis, né? Já que normalmente são alimentadas por pilhas ou baterias. No entanto, essa classe tem uma distorção bem maior que a anterior, devido ao fato de que na transição do semiciclo positivo para o negativo, e vice-versa, né? Os transistores só entram em condução quando seus GBS atinjam aproximadamente 0,7 positivo ou 0,7 negativo. Então, para que esse transistor aqui entre em condução, a tensão aqui na base tem de atingir um valor de aproximadamente 0,7 positivo. A mesma coisa aqui no PNP, né? Para que ele entre em condução, a tensão aqui tem que atingir aproximadamente 0,7 negativo. Isso provoca um certo atraso aqui, né? Olha só, o transistor só começa a conduzir o sinal, só começa a jogar esse sinal para a saída, já amplificado, claro, né? A partir do 0,7 e deixa de conduzir também quando cai abaixo desses 0,7 volts. A mesma coisa para o transistor T2, o PNP, né? Ele só começa a conduzir quando a tensão lá na sua base atingir aproximadamente 0,7 negativo e também deixa de conduzir quando essa tensão na base cair abaixo desse 0,7. Isso provoca esse erro e vai provocar algumas distorções, né? Esse erro tem até um nome, chama-se erro de crossover. Vale lembrar que nesse circuito, se ao invés de transistores tivéssemos válvula, esse erro não existiria, devido às características de funcionamento das válvulas, tá certo? Temos aqui o amplificador da classe AB. Nessa classe, os amplificadores situam-se entre os de classe A e os de classe B, de forma que o dispositivo eletrônico de saída conduz pequena parcela a mais do que os 180 graus do sinal de entrada.
O objetivo é obter uma qualidade de áudio muito próxima da classe A, mas com o rendimento típico da classe B. Talvez essa seja a classe analógica mais bem sucedida, porque ela é usada ainda muito, até hoje, e em larga escala. Em definição, ela é tão próxima da classe B que por vezes ela nem é citada nos livros de eletrônica, sendo considerada simplesmente uma classe B corrigida. A descontinuidade nas transições é eliminada por um truque, onde um pequeno grau de polarização ou corrente inicial é aplicada aos transistores para que a corrente circule por um pouquinho a mais que meio ciclo, eliminando esse efeito de crossover. Então a gente pode observar aqui que o erro de crossover foi eliminado, tá? Devido à inserção desses novos componentes aqui no circuito. Na prática, quando se consideram também a perda dos dispositivos, é comum obter-se valores muito próximos aos da classe B. Esse arranjo que a gente fez aqui para corrigir esse erro de crossover da classe B é apenas uma dentre tantas outras que existem. Nos amplificadores da classe C, o dispositivo eletrônico de saída conduz durante menos do que 180 graus do sinal de entrada. Ele apresenta alto rendimento, acima de 75%, mas o resultado obtido, na sua forma pura, não permite a sua utilização direta em áudio, como a gente pode ver, né, na forma de onda de saída aqui. Ele é largamente utilizado nos estágios de saída de transmissores de RF, inclusive para transmissão de dados em sistemas portáteis, como por exemplo os smartphones. Nem mostrei aqui para vocês a configuração, né, do circuito de saída, porque realmente o que está interessando aqui é ter uma ideia do que faz, do que são essas classes de saída, né? E essa classe C não se aplica tanto ao nosso objetivo. Os amplificadores da classe D operam modulando a largura de pulso em função da amplitude do sinal original sobre os dispositivos eletrônicos de saída. Essa modulação, pessoal, é chamada de PWM, Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. É uma técnica bem mais complexa essa. Os sinais de entrada são digitalizados, amplificados, e depois lá na saída nós teremos circuitos que vão pegar esse sinal digitalizado e converter novamente num sinal analógico. Essa classe de saída apresenta maior rendimento do que os citados anteriormente. O rendimento dessa classe é acima dos 90%. Mas existem outros modos de operação, pessoal. As classes fundamentais, ao longo do tempo, foram sendo aperfeiçoadas com alteração e adequação dos seus circuitos. Dessa forma, surgiram os modos de operação classificadas como classe H e classe G. A preocupação das classes H e G é aumentar a eficiência ou o rendimento, ou gerar menos calor, e no fim das contas é a mesma coisa, né? O limite prático para o rendimento que um estágio classe H ou classe G pode alcançar é da ordem de 80% a 85%, dependendo da sofisticação da solução e dos dispositivos escolhidos. Recentemente surgiram no mercado amplificadores de classes até então desconhecidas, tais como classe I, classe K, classe TD e outras. No entanto, de um modo assim bem rigoroso, todas elas podem ser reduzidas a uma das classes fundamentais, dessas que a gente comentou aí com vocês, né? Pelo fato de serem variações e ou aperfeiçoamento dessas. A criação dessas novas classes tem assim, um cunho bem mais comercial do que científica. Vamos falar um pouquinho agora sobre a potência nos amplificadores de som. Existem inúmeras maneiras de se medir a potência de um equipamento de som, de acordo com o padrão ou norma utilizado em cada país, tais como RMS, HF, EIAJ, DIN, FTC, IEC e outras.
No Brasil, a gente costuma ver com mais frequência algumas siglas nas especificações dos produtos, como RMS, IHF, PMPO. É bom ter uma noção, pessoal, sobre essas siglas utilizadas por aí, porque isso pode trazer para os menos avisados, né, algumas dores de cabeça, alguns descontentamento após adquirir um aparelho novo, pensando que ele é um aparelho super potente e na verdade não é nada disso, como a gente vai tentar mostrar aqui para vocês. Quanto à potência RMS, não tem nem o que discutir, né? É a potência real do aparelho. Ela é mundialmente aceita como medida de potência padrão para qualquer equipamento de som. Essa potência IHF, que é uma potência dinâmica ou potência musical, foi um padrão muito utilizado entre os anos de 1970 e 1990, época em que o transistor já era uma realidade e começaram a surgir inúmeros aparelhos de som, né, para uso doméstico. Os tais conjuntos estéreos, que eram à época o equivalente aos atuais micro e mini system. Para chamar a atenção desse novo tipo de consumidor, normalmente leigo no assunto, né, os fabricantes adotaram esse tipo de potência, que fornece um valor numérico maior de potência, valor maior do que o RMS, né? Esse valor pode variar de 35% a 70% a mais do que o valor real. Essa unidade de medida caiu em desuso aí por volta dos anos 1990. Essa potência PMPO, que é a potência de pico musical, surgiu por volta de 1990 e não é considerado um padrão, porque não existe normas técnicas a ser seguida. Por esse motivo, não merece credibilidade alguma, por não ser uma forma confiável de medição de potência. Nessas duas primeiras unidades de potência que a gente relacionou aqui, existem entidades sérias de renome internacional envolvidas na padronização das medições, onde os testes são feitos de acordo com critérios técnicos rigorosos que simulam o funcionamento do equipamento de som em condições normais de uso. Nessa medida PMPO, não existe um critério e sequer existe um órgão ou entidade que regulamente essa unidade de potência, visto a tamanha discrepância de valores obtidos por cada fabricante, pois cada um cria a sua própria metodologia de medição. Na sua definição inicial, o valor PMPO representava cerca de 3 vezes o valor RMS. No entanto, como não existe procedimento técnico normalizado, cada fabricante desenvolve seu próprio método para medir a potência de seus equipamentos, de forma que esses valores podem chegar, no caso de alguns aparelhos analisados pelo Inmetro em seu laboratório de eletroacústica, até 50 vezes o valor RMS. E o que é considerado mais grave? O fator multiplicativo varia de fabricante para fabricante, impossibilitando assim uma comparação entre aparelhos de marcas diversas. Tem uma portaria do Inmetro, de número 54, de 15 de março de 2006, determina que os aparelhos de som e seus similares de uso doméstico devem indicar sua potência em RMS, não mais sendo admitida a utilização da potência PMPO. Considerando que a declaração única da potência PMPO é uma informação incorreta para o consumidor, o Ministério Público celebrou um termo de ajustamento de conduta, em conjunto com fabricantes de aparelhos de som, no qual eles não incluam nos rótulos, embalagens e manuais o valor da potência de saída de pico musical, essa PMPO, sem que seja informada a potência RMS, em igual tamanho, fonte, destaque dado à unidade PMPO. Esse procedimento abrange os equipamentos de áudio de fabricação nacional, bem como aqueles importados pelos fabricantes que assinaram esse referido termo.
Aplica-se ainda aos anúncios publicitários veiculados nas mídias impressas e eletrônica e em folhetos, catálogos ou em qualquer outro meio de divulgação desses produtos. Dando uma olhada em sites de vendas online, parece que diminuiu bastante aquela festa de números gigantescos indicando a potência do aparelho, pelo menos nas lojas mais conceituadas. Isso vale para os fabricantes também. Pelo que notei, eles estão preferindo agora informar essa potência em RMS. Sinal de que essa portaria do Inmetro está sendo respeitada. Mas mesmo assim é preciso dar uma investigada direitinho, porque ainda se encontram algumas propagandas enganosas por aí. Vamos dar uma olhadinha aí, dei uma pesquisadinha aqui na internet para a gente tentar comprovar isso que a gente falou. Olha só, esse camarada aqui está anunciando um mini system da Sony, onde ele diz que ele é 2.550 watts. Bom, para começar, ele já está usando até a forma errada aqui de indicar essa potência, né? Então, 2.550 watts. Vamos à descrição do produto. Olha só, de cara aqui, ó, potência 20 watts. Isso aqui é a potência RMS. Ele faz o anúncio como sendo 2.550 watts, mas na verdade ele tem só 20 watts de potência RMS. Aqui ele até fala, né? Aparelho de som, tal, 2.550 watts em PMPO. Então é aquilo que eu estou falando, não vai pelo valor numérico não, que o objetivo dos fabricantes ou das lojas é simplesmente iludir a gente com valores numéricos cada vez maior. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui que eu achei aqui no Submarino. Bichinho feio, né? Ele diz que é um mini system da LG, ele só diz que é 220 watts, mas não informa qual é a potência que ele está se referindo, se é PMPO ou se é potência RMS. Vamos aqui em mais informações. Indo lá em mais informações, a gente vai ver aqui, onde que está? Ah, potência RMS, 220 watts. Então, o que ele está informando para a gente aqui em cima já é a potência RMS mesmo. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Olha um outro aqui nas americanas. Ele está falando aqui, ó, mini system LG, não sei das quantas, 220 watts RMS. Vamos dar uma olhada na maiores informações. Ele está falando que é 220 RMS. Chega lá embaixo, na ficha técnica do aparelho, vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Ah, potência RMS, 50 watts. Vai entender. Eu acredito mais aqui na ficha técnica do aparelho do que no número da propaganda, né? Acredito que deva ter algum erro aqui, porque normalmente 50 watts RMS daria um valor aqui, se fosse PMPO, bem maior. Mas acredito que aqui deva ser um erro de anúncio, simplesmente. Vamos dar uma olhada só em mais um aqui no Mercado Livre. Olha só, está vendendo aqui um microsystem de 1000 watts. Não informa se é PMPO ou se é RMS. Vamos dar uma olhada na descrição do produto. Então tá aqui, ó, de cara ele já está pondo aqui, ó, 20 watts, né? E aqui na descrição ele fala que esse aparelho garante um áudio de alta qualidade com potência total de 1000 watts PMPO. Só que ele é 20 watts RMS, que é o que de fato interessa para a gente, né? A potência RMS. E é isso, pessoal. Acho que deu para exemplificar alguns anúncios por aí que a gente encontra na comercialização desses equipamentos de som. Eu sinceramente não sei dizer para vocês como que está nas lojas físicas. Eu só sei que até algum tempo atrás era uma festa, né? Você entrava no departamento de som, de equipamentos de som dessas lojas aí, de shoppings e tal, era uma farra, né? Aquelas etiquetas com aqueles números gigantescos de potência nos aparelhos, que era a potência PMPO.
Não sei dizer para vocês que com essa pandemia faz tempo que eu não vou nessas lojas por aí, nesses shoppings da vida. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa ficar esperto, né? Porque se tivermos a intenção de adquirir um aparelho de som, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque esses números estão lá só para iludir a gente. Obter informações do manual ou até mesmo dar uma olhadinha naquela etiqueta escondidinha, normalmente atrás do aparelho, já pode ajudar na decisão da compra desse aparelho, não é isso? E tem mais, né, pessoal? No aparelho de som não é só a potência que importa, existem outros fatores a serem levados em consideração, principalmente o seu nível de distorção. E também, né, não é necessário um equipamento que daria para sonorizar uma casa de espetáculo dentro da nossa sala ou do nosso quarto. Para finalizar esse assunto, e para que a gente realmente fique esperto, como que pode, né, um aparelho portátil na nossa estante, lá na nossa sala, no nosso quarto, ligado numa tomada de 110 volts, de 10 amperes, ter uma potência maior do que a maioria dos chuveiros elétricos por aí? É para a gente desconfiar dessa história, né? Então era isso, eu queria passar para vocês algumas considerações sobre amplificadores, coisas do dia a dia por aí, para que a gente possa entrar de fato no estudo desses amplificadores, que é o que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Até lá então, pessoal!